Nesse momento eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia e abra comigo a Bíblia, a Palavra de Deus, no livro de Isaías. Livro de Isaías, capítulo 40 e o versículo de número 28. Isso mesmo, Isaías, capítulo 40, versículo de número 28 até o 31. Nesse momento nós vamos meditar na Palavra de Deus. Então é uma palavra rápida, mas eu acredito que essa palavra possa servir de tempo de nova força espiritual para você, possa dar uma direção nova, e essa direção nova possa trazer um tempo novo de Deus para a sua vida. A palavra de Deus, eu sempre enfatizo aqui, é a única fonte de vitória, força, graça e poder que o homem pode ter nessa terra. A Bíblia nos ensina que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A Bíblia nos ensina que a palavra de Deus é uma lâmpada para guiar os nossos caminhos. E não apenas uma lâmpada de farol baixo, viu? Mas também de farol alto. É uma lâmpada que te guia os teus caminhos e te mostra tudo ao redor, para você saber por onde você está caminhando. Essa é a palavra de Deus, ok? Então vamos ler a palavra. Eu quero convidar você a ler comigo no livro de Isaías, capítulo de número 40, versículo de número 28. Ouça só o que está escrito aqui. Não soubestes, não ouviste que o Deus eterno, o Senhor, o qual criou os limites da terra, não se cansa, nem se fatiga com cansaço, e o seu entendimento é inescrutável. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhuma. Os jovens se fatigam e se cansam, os moços fraquejam e caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Amém? Glória a Deus. Que texto poderoso, que partícula da palavra de Deus poderosa. Nós podemos encontrar aqui um Deus que renova a força do fraco. Nós podemos encontrar aqui um Deus que vai de encontro ao fraco, ao que está cansado e renova as suas forças. Eu sempre tenho dito que para uma fé fraca sempre existirá um Cristo forte. Toda pessoa que segue a Jesus Cristo, ela não é uma pessoa forte. Na verdade, ela é uma pessoa fraca que crê em um Deus forte e é sustentada por uma graça fortalecedora. Nós acabamos de ler um texto interessante e esse texto nos fala sobre o fato de Deus mostrar o seu controle sobre toda a situação do ser humano e principalmente sobre a situação daqueles que o seguem, daqueles que o temem. Nós podemos ter visto aqui um texto onde Deus diz que Ele não se cansa e nem se fadiga, e o seu entendimento é inescrutável, que Ele dá força ao cansado e multiplica as forças àqueles que não têm nenhuma. Você que está me assistindo aí agora, que não tem força, que está se encontrando em um estado de fraqueza, que não tem força alguma, você até vontade de sair dessa situação, mas você não encontra força em você mesmo. Eu quero chamar a sua atenção justamente para esse Deus. Há um Deus poderoso que, como um forte, da mesma maneira como Ele libertou da escravidão o povo de Israel, esse Deus, como um forte, pode arrancar você da escravidão e libertar você. Não independente de como você possa estar se sentindo, não importa a sua fraqueza, a Bíblia nos ensina que esse Deus não se cansa, que esse Deus não se fadiga, que Ele não se cansa das nossas limitações, das nossas fraquezas. Deus não cansa dos nossos assuntos quando nós os apresentamos a Ele. Deus de maneira alguma se deprime a sua ação em nosso favor. Pelo contrário, Deus está disponível para levantar o fraco, para levantar o doente, para levantar o desanimado. Não importa qual seja a situação dessa pessoa. E o versículo 20 versículo 29 diz que Ele dá força e multiplica as nossas forças. O versículo 30 diz assim: os jovens se fadigam e se cansam, e os moços fraquejam e caem, mostrando que, por mais jovem que uma pessoa possa ser fisicamente
E por mais forte que alguém fisicamente possa ser, todo ser humano precisa de uma força que vem do alto, de uma força que faz ela vencer as consequências, as tribulações, as aflições da vida, de uma força que faz ela avançar em direção a um propósito maior, em direção a algo eterno, de uma força que não procede dele mesmo, mas de uma força que procede de Deus. E essa força te ajuda a vencer o pecado, essa força te ajuda a superar as aflições, adversidades da vida. É da força desse Deus que eu quero falar a você nesse momento. Um texto interessante mais abaixo que diz assim: por mais que os jovens e as pessoas possam se cansar, o versículo 31 diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Você para observar, quando você para observar esse texto, você encontra algo tremendo e especial. A Bíblia está nos dizendo que aquele que espera em Deus, que aquele que confia em Deus, ele renova suas forças como a águia. Você já parou para notar como a águia passa por um processo de renovo? Se você for analisar o processo de renovo da águia, nós podemos tirar lições espirituais poderosas para a nossa vida. Primeiro, quando uma águia vai passar por um processo de renovo, que ela começa a perceber que as suas penas estão longas demais e pesadas demais para que ela possa voar, quando ela começa a perceber que seu bico está grande demais, a ponto de atrapalhar que ela possa se alimentar, a águia sobe no mais alto monte e lá ela fica isolada, lá ela fica alojada. Então a águia começa a passar por um processo incrível de renovo. Ela começa com o próprio bico a arrancar as penas velhas que impedem ela, que estão pesando ela em seu voo. Ela com o próprio bico começa a arrancar as penas velhas. E veja que processo não deve ser um processo dolorido, mas é um processo para o bem. A correção de Deus em nossa vida, muitas das vezes a gente pode pensar que possa ser um processo dolorido, mas não, é um processo para o bem. A Bíblia diz que Deus corrige a quem Ele ama e a quem Ele tem por filho. Agora mesmo você que está me assistindo pode estar recebendo uma direção de Deus que você pode não estar entendendo, mas Deus está trazendo uma correção para você que é para o seu bem, pois a Bíblia nos ensina que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Entenda, Jesus disse que Ele era a videira e nós somos os ramos. E todo ramo que não dá fruto, Ele corta e joga fora. Mas todo ramo que produz fruto, Ele poda para que ele possa produzir mais fruto ainda. Jesus vai lá na videira, Jesus é a videira e Deus, o nosso agricultor celestial e eterno, vai lá e muitas das vezes corta alguns galhos, que na verdade esses galhos estão sendo inúteis na nossa vida, estão apenas minando a nossa força e a nossa força espiritual, minando a nossa devoção a Deus. Qualquer galho que está minando a sua vida espiritual, Deus vai cortá-lo para que você possa produzir fruto e esse galho não possa interferir no seu relacionamento com Deus. Que galhos são que não têm produzido fruto em sua vida? Que áreas são que Deus precisa tocar e corrigir? Nós precisamos analisar que esse Deus, da mesma maneira como um agricultor poda uma árvore para que ela possa produzir mais fruto, Jesus vai lá e poda algumas partes da nossa vida, porque se elas não forem tiradas, provavelmente irão prejudicar a nossa vida com Ele. Mas quando você está em Cristo, a questão é que você permaneça em Cristo. Se você permanecer em Jesus, a vida dele vai mudar a sua. O texto diz que aqueles que confiam no Senhor vão correr sem se cansar, vão caminhar sem se fadigar. Muitas das vezes você não consegue correr na vida espiritual, não está correndo, e nem muito menos está caminhando. Alguns momentos você está apenas se arrastando. Mas independente de qual seja a situação, se você está correndo, se você está andando, ou se você está se arrastando, o importante é que você vá em direção a Cristo. O importante é que você não retroceda.
pois a Bíblia diz que Deus não tem prazer naquele que retrocede, pelo contrário. A Bíblia nos ensina que aqueles que esperam e confiam em Deus, eles receberão nova força do céu para avançar em sua fé. Entenda, independente de qual seja a sua situação, vá em direção a Cristo, permaneça na videira, porque assim a videira, você vai receber os nutrientes dela e vai se fortalecer e vai se levantar. Não abandone o caminho da fé, não abandone Cristo, não importa o que aconteça, se você está caminhando, correndo ou se arrastando, vá em direção a Ele, permaneça nele e a vida dele mudará a sua. Entenda algo, que a águia começa a tirar as penas velhas, que é um processo dolorido, para que nasçam novas penas. E ela, com o próprio bico, que já está muito grande, começa a bater o bico na parede para que aquele bico grande venha a ser quebrado e venha a nascer um novo bico, um bico novo. E então, o processo dela, quando se completa, o processo de renovo dela, ela sai então e alça o seu voo, o voo do renovo. Eu acredito que Deus, muitas das vezes, nos leva a processos de renovo, para que a gente possa voar sim, nas asas da fé, confiando na soberania e na onipotência desse Deus. Entenda que a águia também tem um processo de enfrentar tempestades maravilhosas, e nós podemos aplicar estas lições também na vida espiritual. Você sabe como uma águia enfrenta os processos de tempestades? Ela pode enfrentar de 3 formas. Uma águia, muitas das vezes, quando ela se depara com uma tempestade, ela voa acima da tempestade. Ela fica acima das nuvens onde está acontecendo a tempestade. Outra hora, ela apenas plana no ar, fica parada, planando, esperando e aguardando a tempestade passar. Em outro momento, a águia decide romper a tempestade, enfrentar a tempestade. Nos processos da nossa vida espiritual, muitas das vezes, nas dificuldades, nas tempestades da nossa vida, Deus nos faz sermos como as águias. Muitas das vezes Ele nos leva acima da dificuldade. Outras vezes Ele fala para a gente esperar, aguardar e ficar descansando e planando na sua grandiosa fidelidade. Outras vezes Deus nos diz, vou com você, e nos faz avançar e romper toda a adversidade que aparece em nosso meio. Agora mesmo você que está me assistindo, Deus pode estar levando você acima da sua dificuldade. Ou Deus está dizendo para você, aguarda, espera, mantém, porque vai passar essa situação. Outro momento, Deus está dizendo para você, avança, eu estou contigo, eu sou contigo. Ouça essa palavra de Deus. E no final eu digo, não importa como você esteja, amigo, se você confiar em Deus, se prepara, que força nova de Deus está vindo aí para você. Creia nisso. Deus há de renovar você. Deus há de trazer novos tempos de força, tempos de refrigério para a sua vida. Creia que o que espera no Senhor renova as suas forças. Renova as suas forças. Caminha, não se fadiga. Corre e não cansa. E a partir desse momento, a força de Deus possa invadir o seu coração. E você possa retornar a correr na vida espiritual, a caminhar e avançar em direção a Cristo. Jesus foi crucificado em estado de fraqueza para que nós pudéssemos sermos fortalecidos em Deus. Jesus foi crucificado em estado de dor para que cada dor nossa pudesse ser aliviada por Deus. Tudo que Cristo passou, Ele nos substituiu. Jesus, se você tem uma fé fraca, para esta fé fraca existe um Cristo forte. Você pode crer nele de todo o seu coração e avançar para uma nova vida. Que Deus abençoe você poderosamente, que essa palavra possa ter abençoado sua vida, a sua família. Continue assistindo e acompanhando ao programa Vida e Fé, e que este programa continue sendo bênção para a sua vida e para a sua família, para essa cidade de Tailândia e além. Que Deus abençoe você, a sua casa. Muito obrigado pela sua audiência. Espero que Deus possa ter falado com você. Ore por nós, nos apresente diante de Deus, para que mais vidas continuem sendo abençoadas através deste programa. Eu peço a sua oração e agora nesse momento também eu quero orar pelos nossos amigos que enviaram o seu pedido de oração pelo número do WhatsApp do programa. Nós vamos orar agora e pedir a graça, pedir que eles sejam visitados pela graça de Deus, ok? Você que está aí, que quer o renovo, que quer ser renovado por Deus, que está no caminho e que Deus me ajude. Eu não quero retroceder, eu quero avançar.
rumo ao prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Cristo Jesus, Ele é a esperança da glória de Deus em nós. Ok? Então vamos orar. Quero convidar você a orar comigo nesse momento. Você e sua família. Vamos orar nesse momento. Senhor meu Deus e eterno Pai, eu te apresento, Senhor, esta pessoa que está assistindo agora, que acompanhou o programa até aqui e ouviu essa palavra, que se sente fraca, Senhor, que se sente completamente, meu Deus, desmotivada, que precisa ser encorajada. Se nós olharmos para nós mesmos, a gente desanima. Se a gente olhar para as pessoas, a gente se desaponta. Mas se a gente olhar para Cristo, a gente é encorajado a avançar em direção à vida eterna, para o prêmio da soberana vocação. Eu peço ao Senhor que nesse momento o Senhor venha fortalecer essa pessoa. Que o Senhor venha, Pai amado, conceder a ela tempos de nova força espiritual. Que um tempo novo venha sobre ela, Pai, a partir de agora. Que a Tua graça venha invadir esta família, Senhor. E um tempo novo de Deus venha alcançá-la em nome de Jesus. Pai, fortalece, levanta o fraco. Toca nessa pessoa, Pai. Traga vigor espiritual à sua vida. Acende o fogo em seu coração. Acenda e aviva a sua alma. Traga arrependimento, Senhor. Leva-o, Pai amado, a um tempo transformador em sua vida. Para a glória do Teu nome. Abençoa esta família que está assistindo. Abençoa as pessoas que enviaram, meu Pai. Pedindo, meu Deus, oração pela saúde. Que o Teu poder sarador, Pai, atravesse estas câmeras e alcance essa pessoa e toque na sua pele, toque, Pai amado, em todo o seu ser, nas suas células, Pai. E venha fazer algo grandioso para que o Senhor venha a ser glorificado e Cristo venha a ser testemunhado na vida desta pessoa. Em nome de Jesus eu oro, concordo e te agradeço. Amém. Amém e amém.